ser muito bem recebido no nosso meio. Amém, igreja? Amém. Vou dar salva de palmas para o casamento é uma bênção, meu irmão. Viu? É uma bênção, casamento. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Então, se Deus preparou o casamento para nós, agora dizer que é fácil para dizer para mentira. O casamento é um dia após o outro. É verdade. O casamento é se perdoando, se relevando muita coisa, tendo muita compreensão. Ainda mais que nós somos servos de Deus. Se toda vez que nós brigarmos em casa como crente, a gente querer separar ou querer arrumar outro companheiro, outra companheira, que evangelho é esse que nós servimos? Nós temos que orar pelo nosso casamento, orar pelos nossos relacionamentos, para que Deus venha abençoar o nosso relacionamento. O presidente Ivan também tem uma bênção para contar, e em seguida dessa bênção do presidente Ivan contar, nós vamos tirar dízimo e ofertas. Nós estamos voltando para o nome. Então prepara o microfone, sou louvado. O presidente Ivan vai contar uma bênção, um milagre. Em seguida nós vamos tirar dízimos e ofertas para contar. Eu não sou muito bom de contar testemunho, porque Deus faz tanto na nossa vida, mas eu trabalho no comércio há 30 anos e a gente, quando é novo no ramo, pensa que é trabalhando muito que você consegue crescer na profissão, crescer profissionalmente. E aí, tem muito altos e baixos. Até o final do ano passado, eu estava em 2 estabelecimentos comerciais. E aí, estava trabalhando muito, estava muito sobrecarregado em tudo, né? Além de 2 estabelecimentos comerciais, eu trabalho com eventos também. Mas aí, Deus nos deu uma demissão. E no final do ano passado, eu consegui desfazer de um desses comércios, vender a empresa. Só que aí eu tive que me reencontrar de novo, né? O que eu ia fazer com aquele tempo que sobrou. E aí eu fui pedir a direção de Deus, porque querendo ou não, eu estava com um faturamento, estava acostumado a trabalhar em cima daquele faturamento. E como eu vendi a principal célula da minha empresa, que é a loja, aí eu tive que me reinventar novamente. Aí eu encontrei um pouco de dificuldade naquela ocasião, mas aí, quando chegou essa oportunidade do carneiro, eu vi ali, de fato, a oportunidade de eu ter alguém como parceiro nessa luta. Aí eu abracei, né, peguei ali o propósito, e aí Deus começou a abençoar, porque eu fiquei com um comércio menor. O maior, que era o que faturava mais, que era a loja, era o restaurante, que eu estava sem ele. Aí eu e a minha esposa fomos lá, agregamos a equipe lá da fábrica e ficamos lá. Mas aí no final, novembro, dezembro, mas Deus começou a fazer maravilhas naquele comercinho. E hoje nós estamos faturando a mesma coisa. Detalhe, um aluguel de quase R$5.000 a menos e 5 funcionários menos. Apenas com um ponto que já dá um comércio pequeno, não cabe muita gente lá. Eu e a minha esposa fomos lá para colocar em ordem alguma coisa e Deus foi nos direcionando. E hoje eu tenho mais tempo para estar com a minha família, tenho uma folga a mais. Trabalho menos do que eu trabalhava e estou faturando a mesma coisa ou mais do que eu faturava antes. Irmãos, como eu comecei a falar, eu pensava que era trabalhando muito que a gente crescia profissionalmente, mas não. Se você não colocar Deus como o piloto da sua vida, do seu comércio, não tem como. Mas é também a gente ter como sócio, porque eu não vejo Deus como apenas algo que eu possa me apoiar. Não, Ele é o meu sócio. Ele tem participação nos lucros da minha empresa. A minha empresa, ela é dizimista, fiel, mensalmente eu tenho dízimo dos lucros da empresa, além do meu dízimo
e deposite na obra. Então esse é o segredo. Mas foi a partir desse propósito que ele foi me direcionando, e eu quero agradecer porque eu sei que muito mais ainda tem a fazer, porque tem muita promessa ainda a ser cumprida. Eu agradeço por Glória a Deus, aleluia. Eu vou dar uma salva de palmas para Jesus. Essa conta não fecha. Você tem dois comércios, vende um, fica com o menor, e com o menor agora, o lucro é superior quando ele estava com dois comércios. Faz essa conta para mim. Faz para mim. Você que é o inteligente, você que é o sabido, você que ouve o seu coração, você que acha que é o sabe tudo, me mostre como faz a conta. Você tem dois comércios, vende um, fica com o menor, e agora o lucro é maior do que quando você estava com os dois. Ele aprendeu cada vez, se envolver com a obra de Deus, Aleluia. aceitou ser o segundo dirigente, aceitou chegar mais cedo, aceitou sair mais tarde da igreja, aceitou a ser dizimista fiel. Com Deus não se perde. É verdade. Tenha certeza disso. Pastor Paulo, não, Senhor. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui hoje na igreja, mas Deus vai falar com você através desse hino da hino 93. Peço aos irmãos, eu também logo vou contar as coisas. Se tu me
Às vezes
eu tenho no meu coração, posso estar errado, mas Deus já escreveu a nossa história. Verdade. E nessa história tem drama, tem romance, tem suspense, tem choro, tem gemer, tem noites sombrias, mas também tem noites de alegria, tem culto de ação de graça, tem tudo na nossa história. Só que nós, como meros atores, muitas das vezes queremos opinar para o autor. Não faz então. Ele não empresta a caneta dele para ninguém. Ele vai escrever na nossa história. Grande Deus. O José e me disse que seus irmãos já revoltaram, mas ele era leal ao pai dele. O pai dele mandava ele fiscalizar, ele sendo mais novos do que os seus irmãos. Seus irmãos deveriam dar testemunhos, dar bom exemplo. Seus irmãos faziam tudo ao contrário. E o seu pai levantou ele para supervisionar os seus irmãos. E era de sempre. Ele ia no campo, via como os seus irmãos estavam trabalhando, como estava lidando, porque eles eram pastores, como estavam cuidando do rebanho. E quando ele via algo errado, ele apontava: olha, isso está errado, isso não é correto, nós não podemos fazer isso com o pai. E aí os irmãos dele olhou com ele com um olhar meio atravessado. Mas o pingo do copo d'água cheio foi no dia que Jacó põe na cabeça: vou fazer uma túnica toda colorida, com um pavão, para quando alguém vê de longe, sabe que é o meu filho amado, o meu filho escolhido, o meu filho que me agrada, o meu filho que não traz decepção. Para quem ele faz essa túnica? Para ajudar? Fazer bom? Para nada? Ele chama José, põe aquela túnica, e ali foi a coroação do inferno se levantar. Às vezes a gente não tem porque as pessoas é contra a gente. Por que no serviço as pessoas do nada viram a cara para nós? Porque do nada as pessoas acham que a gente é soberbo, né? Não, a gente é diferenciado. Deus se agradou, Deus abençoou. Fazer o quê? Quando coloca aquela túnica, seus irmãos rangem os dentes, se atribularam. Por quê? Ele é o mais novo, e a lei da primogenitura. Por que não eu? 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 Porque Deus não quis. Bom, e um dia, como no seu serviço, ele vai até o campo, e lá ele encontra seus irmãos fazendo atrapalhada. E os irmãos já estavam furiosos, dizem: vamos matar José. Vamos tirar a vida. Irmão, você sabe o que é um irmão chegar ao ponto de querer tirar a vida do próprio irmão? Olha o que a inveja produz. Olha o que a raiz da inveja pode provocar no ser humano. Tirar a vida do próprio irmão. Já tirar a vida de um estranho já é horrível, já é horrível. Agora tirar a vida do próprio irmão por causa de inveja. Irmão, se a tua luz não brilhou, deixa do teu irmão brilhar. Aleluia. Se ainda você não conseguiu chegar aonde você queria chegar, aonde Deus pode colocar, abraça seu irmão que já chegou lá. Glória a Deus. Acho que a maior prova que nós somos humildes é reconhecer que as pessoas são melhores do que a gente. E esse é o mal do ser humano, sempre achar que é melhor do que o outro. Não, irmão. Coloque o seu irmão superior a você. Sabe quem ensinou isso? Jesus. É verdade. Jesus falou assim: olha, se coloque as pessoas superiores a você, e o maior sirva os menores. Mas aqui na nossa lei humana é o contrário: os menores têm que servir os maiores. E aí eles tentam matar José, e ali arranca sua túnica, que a inveja era tanta. Irmão, se você soubesse, se o inimigo pudesse tocar em você, você não sabe o que o inimigo queria fazer com você. Mas na sua vida,
só toca com a permissão de Deus. Ninguém toca no ungido de Deus sem a permissão de Deus. Quando eu disse, Deus está escrevendo nossa história, está escrevendo de José, ali vem um momento triste. Os irmãos tentam matar, arranca a túnica, e aí eles começam a disputar. E eles falam: não matamos José por causa do sucessor que não fica em nós. Jogamos ele na cova, só que a cova era nossa. Iam jogar José numa cova, achando que ia afogar José, ia matar José. Mas Deus estava no controle de todas as coisas, como Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz que eles começam a maquinar, e agora o que a gente vai fazer? Vamos matar esse sonhador mó, vamos matar esse sonhador mó. E aí Deus prepara uma caravana de israelita passando no deserto, estava indo para o Egito. E aí um dos seus irmãos diz: não, tiramos José daí e vendamos ele como escravo. Vendamos ele como escravo. Tem gente que se vende por tão pouca coisa. Entra em situações de querer falar mal de alguém sem saber a história daquele alguém. Olha aquele fulano lá não presta. E muitas das vezes nós que temos discussão entramos nessa conversa banal. Não, irmão. Nós não podemos entrar nesse barato, não. De querer prejudicar as pessoas, de entrar nessa canoa furada, de querer prejudicar alguém, querer acusar alguém. Muitas das vezes a gente escuta alguém falar mal de alguém, a gente verdadeiro, mas a gente nem sabe da história, a gente nem sabe quem é aquela pessoa, não sabemos nem de onde ele veio. E ali eles pegam a José e vendem para uma caravana. E agora aquele que era amado, aquele que era o filho, aquele que agradava a Deus ou seu pai, sabe qual foi o salário que ele recebeu? Foi vendido como escravo. Acabou o sonho, acabou os projetos, acabou a alegria, acabou a convivência com o pai. Sabia que há pessoas, irmãos, especialistas em destruir amizades? Sabia que há pessoas especialistas em acabar com sonhos? Mas aí, fica tranquilo, fica sossegado. Mesmo que te jogue no colo, mesmo que te venda como escravo, Deus vai transformar a maldição em bênção na tua vida. Mesmo que queiram te amaldiçoar como Balaão, Deus vai transformar a maldição em bênção na sua vida. José é vendido, chega até o Egito. Agora me pergunta, não é tudo direção de Deus? José é colocado na praça pública. Quem está lá para comprar um escravo? O general dos exércitos de Faraó. Ele não tinha mais nada para fazer naquele dia. Aí vai falar assim: foi coincidência, foi cristocidência. Aleluia! Deus prepara uma alta patente que abaixo, acima de Faraó, não tinha ninguém abaixo de Faraó, era Potifar. Quando chega lá, ele bate o olho. Quem está lá para ser vendido? José. Eu vou comprar esse menino e compro esse menino. Esse menino que era para carregar pedra, que era para fazer tijolo, que era para ser um serviçal qualquer, agora vai estar dentro da casa de uma grande patente de Faraó e começa a trabalhar na casa de Potifar. Olha só como Deus ali. Deus começa agora a mostrar: mostra o teu trabalho, filho. Mostra o teu talento, filho. Mesmo que ninguém esteja vendo, eu te estou vendo no céu. Mesmo que ninguém está dando valor, eu estou dando valor no céu. E eu quero te dizer, eu tenho um memorial diante de mim. Tudo que você está fazendo, eu estou escrevendo, e na hora certa eu vou te honrar. A Bíblia diz que onde José colocava a mão, Deus prosperava. Aonde José fazia, ele cuidava das coisas, ele colocava a mão no jardim, Deus prosperava. Ele cuidava da recepção, Deus prosperava. Ele cuidava talvez da cozinha, Deus prosperava. E Potifar falou assim: quer saber uma coisa? Vou te colocar dentro da minha casa. Tu vai comer da minha comida, tu vai se vestir bem, eu vou te honrar. Talvez alguém fale assim: pastor, tá bom, né? Eu tá bom,
inimigo do ódio. Deus tem te abençoado? Glória. Quem tem sido abençoado por Deus aqui? Glória a Deus. Já está bom para você? Está ótimo para você? Porque se você disser que está bom, para que Deus vai te dar mais? Se para você está bom a empresa que você trabalha, o salário que você ganha, se está bom a saúde, você está tomando 30, 40 remédios, se está bom para você o seu casamento, essa água meia morna, esse relacionamento sem graça, se está bom para você, para que Deus vai agir nisso? Verdade. Não, está bom nada, pode melhorar. Aleluia. Eu quero subir de cargo na empresa. Glória a Deus. Eu quero que o meu relacionamento, o meu casamento seja um casamento abençoado em todas as áreas. Glória a Deus. Eu quero subir de cargo, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de carro, eu quero sair do aluguel, eu quero ser abençoado, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter estímulo. Ei, você tem que evoluir, você tem que crescer. Talvez para muitos vão dizer assim, tá bom. De quem poderia estar morto agora, não está mais morto, quem poderia estar como escravo em qualquer outra localidade, já estou de escravo na casa de Potifar, tá bom coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Potifar agora porque ele dentro da casa dele. E aí começa a cuidar de tudo. E era nítido, irmão. Aonde ele colocava a mão, todo mundo via. Deus é na vida de José. Deus é na vida desse moço. Deus está prosperando. Deus está fazendo ele crescer. Deus está fazendo ele triunfar na frente de todos. Olha ele diferenciar. O ponto que a esposa de Potifar põe nos olhos dele. Uma senhora de alto escalão, uma senhora casada com um general, é a pessoa, irmão. A mulher de um policial ficar de olho em você. A pessoa, irmão. Uma mulher de um policial está em cima de você. E se o policial souber? Ele vai falar assim, eu matei por legítima defesa. Olha a loucura da mulher. Mas o menino era diferenciado. O menino era notável que ele colocava a mão ali, as pessoas viam que ele era, e ela falou assim, não, ele deve ser meu. Eu vou possuir ele também. Só que José, além de ser diferenciado, ele temia a Deus. E há uma diferença em você ser abençoado e você ser abençoado e temer a Deus. Porque quando você é abençoado, talvez você vai achar, eu mereço, eu sou bom, tudo que eu ponho a mão prospera. Então quer dizer, a minha faculdade, as minhas capacitações, os meus cursos, olha, então tudo que eu ponho a mão, então eu sou bom. Mas José não. José retribuía a Deus. Todo o seu sucesso, ele retribuía a Deus, ele louvava a Deus. Posso fazer uma pergunta para você? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta para você? Essa noite, talvez você vai orar, não sei. Mas amanhã, quando você acordar, se Deus deixasse na sua vida, ou Deus desse na sua vida, só aquilo que você agradece, com que você acordaria? Você já agradeceu a Deus pela sua saúde? Pastor, eu nem lembro de agradecer a Deus pela saúde. E se você acordar amanhã sem a sua saúde? Você agradece a Deus pelo pão que te alimenta? E se amanhã você acordar sem um centavo para comprar um pão? Se Deus só te concedesse no dia de amanhã aquilo que você agradece, pare para pensar agora, com o que você acordaria? José, ele reconhecia que tudo vinha de Deus. Ele rendia todas as vitórias a Deus. E aquela mulher, agora convenhamos entre nós aqui, seria muito fácil para José. É a dona da casa. Ela que veio até a mim. Sou solteiro, sou jovem, minha família está longe, meu pai nem sei se está vivo, não estou na minha terra, não tem ninguém aqui da minha religião próximo de mim, e a dona da casa está dando em cima de mim. E eu duvido que a dona da casa era uma baranga, eu duvido que ela era desdentada, eu duvido que ela era um canhão. Deveria ser uma mulher que chamasse atenção. Era a mulher do general dos
dos exércitos do Egito. Ele não casou com qualquer uma. E ele tratava ela como senhora. Não dava brecha. E aquilo foi incomodando ela. E ela começou a assediar José. E José se afastando. E ela assediava José. E ele se afastando. E ela se assediando. Até chegar um ponto dela agarrar ele e dizer: hoje tu deita comigo. E ele diz: olha, minha senhora, duas coisas eu tenho que dizer para a senhora. Aleluia. Eu tenho a Deus. Segundo, o meu Senhor me deixou governar tudo nessa casa, menos a senhora. Então, desculpa. A Bíblia diz que ele ia virando de costas quando ela agarra ele pelas costas e rasga a sua túnica. E ela começa a dar uma de vítima. Ele tentou me chupar, ele tentou me agredir. Aí chega agora Potifar, marido, que já sabia a história da mulher, mas fez vistas grossas. Porque todos nós sabemos, as irmãs sabem o homem que tem casa, e os homens sabem a mulher que tem casa. A não ser que feche os olhos e finge que não tem. Mas todos nós sabemos. Potifar decide ouvir ela. E qual foi o resultado para José? Não, José, eu acredito não. Cadeia, prisão. Só que na prisão Deus estava com ele. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele chega na prisão, no versículos de número 21, 22 e 23 do capítulo 39, vai dizer que o Senhor, porém, estava com José e excedeu sobre ele a sua bondade. Ele deu graça aos olhos do carcereiro. Quando José foi lá para o cárcere, Deus foi com ele junto. Deus não abandonou José no momento mais difícil da vida dele. Quando ele foi acusado injustamente, quando ele foi caluniado, quando ele foi apontado. Ei, meu irmão, muitas das vezes nós somos acusados, apontados e caluniados, mas fica tranquilo, o teu juiz ainda se chama Jesus Cristo, o teu advogado ainda chama Cristo. Quem te justifica é Deus. José foi para a cadeia, mas com ele foi Deus. E chegando lá, irmão, o carcereiro passa. O carcereiro olha para aquele menino e fala: Aleluia, glória a Deus. toma a chave da prisão. Aonde? Isso. Que o prisioneiro ia ter a chave das cadeias. É só Deus que faz essas coisas. Aleluia. É só Deus que honra. Porque quando a honra de Deus vem, ela é permanente. Ela não é transitória. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dor. A Bíblia diz que José agora começa a cuidar, e eu tenho certeza no meu coração que aquela prisão começou a prosperar. Os presos não tinham mais rebelião, não tinha mais queixa, porque se Deus estava naquela prisão, havia algo diferente. Glória a Deus. E os presos confiavam tanto em José que um dia ele estava passando de lá da prisão, estava lá dois serviçais do rei, o copeiro e o padeiro, falando, conversando. E José chega próximo e diz: o que está acontecendo? O copeiro chega e fala assim: rapaz, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhava que começava a brotar umas flores e ali saíam alguns cachos, e eu espremia aquele suco e pegava a taça da mão de Faraó. Aí José falou: olha, as revelações provêm de Deus. Aí Aleluia. José diz: olha, isso corresponde a uma coisa. Daqui 3 dias Deus tirará você dessa prisão e você voltará ao seu cargo de ofício e servirá a Faraó novamente, porque você vai ser encontrado em você. Aí o padeiro gostou da revelação, porque quando a revelação é boa, todo mundo quer. Mas quando é repreensão, ninguém aceita. Quando Deus repreende, quando Deus chama a atenção, ninguém gosta. Aí o padeiro: aí eu também tive um sonho. Eu sonhei que tinha um cesto sobre minha cabeça e estava lá e estava lá. E José falou assim: é, eu quero a revelação para você também. Daqui 3 dias, fala, daqui 3 dias, daqui 3 dias, tu vai estar enforcado e as
O dia do aniversário de Faraó, Faraó restabelece um cargo do copeiro e o padeiro é enforcado. Mas antes deles irem embora, José faz um pedido ao copeiro, que está lá no verso 23 que nós lemos. E o copeiro mau, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Às vezes a gente não se pergunta tanto: por que eu faço tanto bem às pessoas e muitas das vezes o que eu recebo é pecado? Porque eu ajudo tanta gente e na hora que é para eu ser ajudado ninguém quer me ajudar. Porque eu me ponho tanto à disposição das pessoas, me coloco para o que der e vier, e quando eu preciso, o que eu recebo são as costas viradas. Sabe por quê? Porque você é escolhido de Deus. E Deus jamais permitirá que você se esqueça que quem te ajuda é Ele, que quem te sustenta é Ele, que quem te justifica é Ele, que quem provém a sua vida é Ele, que quem te cura é Ele, que quem te consola é Ele, que quem te abate é Ele, mas quem te exalta sempre será Ele, porque você é escolhido de Deus, e o escolhido de Deus tem um particular com Deus. Também a gente pergunta por que eu passo por tanta prova, por que eu passo por tantas situações, porque Deus tem algo particular com você, porque Deus tem algo íntimo com você, e você sabe, se alguém se levantar para te ajudar, não vai dar certo. Se alguém se levantar para dizer para você, não vai funcionar. Por quê, pastor? Porque quem vai fazer isso na tua vida vai ser o próprio Deus. O homem esqueceu de José, mas sabe o que Deus fez? Fez Faraó lá na sua câmara, à noite, no seu aposento, ali da onde ele tinha toda a regalia, deu um sonho, e esse sonho tirou a paz de Faraó. Deus é especialista em tirar a paz das pessoas por causa de você. Por causa de você, Deus toca em pessoas. Deus age na vida de pessoas para te abençoar. Está lá Faraó sonhando um sonho terrível, que era um pesadelo. De repente, ele olha 7 vacas gordas, sadias, saem ali para pastar para os lodeiros. Ou de repente, 7 vacas magras vêm ali e devoram aquelas vacas. Faraó fica sem entender. De repente ele vê 7 pés de milho com as espigas bonitas e 7 pés de milho com espigas magras e devora. E ele começa agora a falar para todos os seus adivinhos, todos os seus mágicos: revele para mim esse sonho, mostre para mim esse sonho. Começaram ali a bater cabeça, e Faraó começou a ficar nervoso. Aí, irmão, o estado de Deus surgiu. Ei, tem alguém há quase 10 anos na prisão, esquecido, abandonado. Eu não sei quanto tempo faz que você está passando uma situação, mas eu quero te dizer, no momento certo, Deus vai fazer lembrar o seu nome. Deus vai fazer o seu nome assoprar, e aonde Deus levar o seu nome vai ser para abençoar. Aonde Deus levar o seu nome é para fazer o nome dele ser glorificado. O copeiro na hora lembra de quem, irmão? Do esquecido, do abandonado, do desprezado. A Bíblia diz que lá vai o copeiro e diz: olha, eu estava preso e tinha lá um rapaz que revelava sonho. Ele disse que eu voltaria a servir o Senhor e estou aqui. E ele também disse que o copeiro, o padeiro, iria ser morto e o Senhor enforcou ele. Quem é ele? José. Quem é ele? Ele é hebreu. Manda trazer ele aqui. E aí os irmãos sabem o resto da história. Meu irmão,
A última palavra para acabar, me diz o pregador, que a última palavra é que fica no coração. Eu, pastor Sidney, prefiro ser esquecido pelos homens, desprezado pelos homens, caluniado pelos homens, mas ser lembrado por Deus. Eu prefiro ser lembrado por Deus. Eu prefiro depender de Deus. Eu prefiro confiar em Deus do que nos homens, porque enganoso é o coração dos homens, mas fiel é o meu Deus, para não esquecer do meu trabalho, do teu trabalho, do teu trabalho, o meu trabalho está nas mãos do Senhor. Então fica tranquilo, que se Deus quiser te abençoar, se Deus quiser mudar, girar a roda gigante da tua vida, não vai ter inferno que segura, não vai ter homem que impeça, porque eu operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus em seu favor, o inferno não resistirá. Ficamos de pé em nome de Jesus. Eu quero te abençoar. Eu sei que não está satisfeito com o tá bom. Você que não aceita do jeito que você está, aí onde você está, fala para Deus: Deus, eu preciso dessa vez, eu preciso dessa virada na minha vida, eu preciso que o Senhor vire essa situação. Eu não sei se é sentimental, não sei se é espiritual, não sei se é financeiro. Você sabe qual é a área que você precisa de um mover de Deus na sua vida, que Deus precisa virar esse cativeiro na sua vida, talvez na sua empresa, talvez é onde você trabalha, talvez é onde você mora. Eu não sei, você sabe aonde Deus precisa dar uma virada na tua vida. Mas uma coisa é certa, o processo deverá ser passado. Eu não sei se você está no começo do processo, eu não sei se você está no meio do processo, ou se você já está no fim do processo, mas não importa o estágio do processo que você esteja passando. Se é no começo, eu te convido a começar a glorificar a Deus. Se você está passando pelo meio do processo, eu te convido a exaltar o nome do Senhor. Mas se você já está no final do processo, onde você não está aguentando mais, eu te convido a clamar ao Senhor nessa noite e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor tire meu cativeiro. Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Em o nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. E eu não sei aonde meu irmão e minha irmã está passando nessa noite. Qual é o processo? Aonde ele está, Senhor Deus? Se é o começo, se é o meio, você já está no estágio final. Mas se você nessa noite, se ele nessa noite decidir ser uma boa mão, não reclamar, não murmurar, Senhor, faça como o Senhor fez na vida de José. Tirar ele do anonimato, tirar ele do esquecimento, tirar ele dessa prova, tirar ele dessa luta, Senhor, e põe ele no alto refúgio, põe ele em lugares altos, Senhor, aonde possa se aproximar de ti e viver um novo tempo. Deus tem um novo tempo para a tua vida, meu irmão. Deus tem um novo tempo para a tua vida, meu irmão. Acredita nessa noite, as coisas vão mudar e vai mudar para o melhor, porque assim diz o Senhor para a tua vida: Deus tem o melhor para os seus filhos. Receba a bênção de Deus, receba a mudança na tua vida, mudança de vitória, mudança de bênção. E se você crer, glorifica o Senhor nessa noite e receba a bênção de Deus. Se você crer, diga amém. Só vive milagre quem crê em milagre. Eu sou milagre da parte de Deus. Literalmente, eu sou milagre da parte de Deus. Nós já estamos terminando. Tem como pastor de hoje? Tem? Cadê? A igreja 7 minutinhos. Quero dar alguns avisos antes de sortear. Quero agradecer aos irmãos. Ontem nós chegamos a ficar no nosso presidente, nesses compromissos que nós estamos fazendo com ele. Quero agradecer os obreiros, irmãos, vi que tinha bem cooperado. Deus salvou, Deus renovou. Aleluia! Nós ficamos felizes com as bênçãos do Senhor. E que Deus possa continuar abençoando a igreja. Essa semana
os trabalhos continuam os mesmos durante a semana. Porém, no domingo, agora, dia 24, domingo agora, não haverá culto aqui. Nós vamos fechar a igreja. Nós estaremos indo para Jabaquara. É aniversário do Congresso do Círculo de Oração. Então, o pastor presidente pediu para fechar a igreja e levar a igreja para adorar a Deus lá na nossa igreja sede em Jabaquara. Então, como eu quero sempre ser abençoado por Deus, eu quero obedecer ao meu pastor. Esse é um pedido que ele fez. Então, eu vou colocar o endereço para os irmãos aí no grupo de aviso. Quem não tem o endereço é em Jabaquara, ali na Avenida Iguerich, é isso? 1042, em Jabaquara, próximo ali do conjunto do Itaú, ali na Conceição. Então é bem próximo. Então não haverá culto aqui. Se o irmão vir aqui, a igreja vai estar fechada. O culto começa lá às 18h30 horas. Então eu convido a igreja a chegar cedo. Eu vou chegar cedo, vou chegar lá antes das 6 horas da tarde. A igreja vai estar aberta a partir das 5h30 da tarde. Então, os irmãos quiserem chegar cedo, para toda a igreja, todos os irmãos, todos os obreiros, vai ser apresentado às igrejas, todos os irmãos da igreja. A igreja entendeu? Amém. Que vem não tem, aqui é em Jabaquara. No sábado tem Saio de Deus, às 19h, estão se preparando para a festividade. A próxima festividade agora é do Grupo Emanuel. Quando é que vai ser o ensaio? Quarta-feira? Amanhã, quarta e sexta e sábado. Vocês estão? Então, acompanhe lá no Grupo Emanuel os ensaios do Grupo Emanuel, em nome de Jesus. Acho que é isso aí. Os irmãos que não tomaram a Santa Ceia, me avisaram, acabou o culto, sempre que eu vou ministrar para vocês a Santa Ceia. Vocês estavam enfermos, você que me avisou, aquele que eu entrei em contato, conversamos, você sente aqui e vai tomar a sua Santa Ceia. Deus abençoe, ele não gosta de bolo, né? Presbítero Gilvan. Assim, toma com muito prazer. Tira a palavra dela. E foi uma vez que ele fez bolo. Padaria e supermercado Glória. O melhor preço da região dele missionário. Deus abençoe Alex pela sua vida, Deus abençoe pela sua vida. Mais alguma vez? Só isso? Ficamos de pé em nome de Jesus. Alguma vez? Culto ao ar livre, culto que vem. Escola dominical. Quarto domingo. Esse mês é 5 dias. Então, domingo que vem, culto ao ar livre. Então, você quer participar, nós vamos fazer o culto aqui após a escola dominical. Das 11 a meio-dia, entrega de panfleto, convidar as pessoas para vir. Quero agradecer às irmãs, Mandídia, Betânia, Noeli, quem mais teve envolvido aí? Maísa, os obreiros que estiveram aqui, o pastor Josué, o presidente Francisco, o cooperador Israel, o evangelista Reginaldo, o cooperador Manuel, e todos que estiveram envolvidos. Tivemos aqui ontem o Dia D da Saúde. Teve aqui psicóloga, advogada, as irmãs aí tirando a pressão arterial, consultando a glicemia. As pessoas estavam passando na rua e os irmãos estavam convidando para conhecer a igreja, eles estavam entrando, fazendo aí, ficaram muito felizes. Então Deus abençoe as irmãs, os irmãos pela iniciativa. E mais à frente vamos fazer mais uma vez. E essa coisa foi tão boa que o pastor presidente viu, ele vai fazer lá em Jabaquara, está marcando um dia, já está divulgando também para fazer o Dia da Saúde lá na igreja sede. Vamos orar? Convidar aqui o presbítero Roberto para fazer a oração final, abençoando a igreja por uma semana de vida. Glória a Deus, é o nosso Pai do Senhor. Amém. Então, Senhor Deus, Senhor Deus, queremos aqui, Pai, te agradecer, meu Pai, por esse culto maravilhoso que nos concedeu de hoje, Pai, pelas bênçãos, Pai. Abençoa a tua igreja, meu Deus, nos dá uma semana abençoada, obrigado pela tua presença, meu Pai. Nos livramos de todo mal, Senhor. Obrigado por tudo que vem, que ainda há de fazer, Senhor. É o que nós pedimos a Ti e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem que pegar os estojinhos lá em cima. O Senhor vai levar para o povo do mal.
E o Francisco e o Diácono Alberto Carlos levam para um motel. Os videomários do pai. Bem, estenda a mão, como você recebeu. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Deus Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, e quem crê que é escolhido de Deus, diga um amém bem alto. Cumprimento meu irmão, os irmãos vão tomar a Santa Ceia, já vem aqui à frente para tomar a Santa Ceia do Senhor, e os obreiros nos ajudem a ministrar.